8 de agosto de 2016. Rafaela Silva conquista no judô a primeira medalha de ouro do Brasil nos Jogos do Rio. Palmeiras bate vitória em casa e seca Corinthians para terminar primeiro turno na liderança. Jailson se destaca no gol do Verdão. Timão recebe hoje o Cruzeiro no Pacaembu. Equipe precisa vencer por 3 gols de diferença para ter o título simbólico do primeiro turno. Ex-líder Santos vai mal e perde para o Lanterna América Mineiro. Chaves brilha e Tricolor vence no primeiro jogo sem Balsa. Inter fica no empate com Fluminense e Falcão é demitido. Flamengo bate o Atlético Paranaense e se consolida no G4. Enquanto mulheres dão show, homens decepcionam no torneio de futebol masculino. E ainda, russos são punidos e estão fora dos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro. A brasileira que fez história no ciclismo de estrada. E um perfil de Lucas Tanque, destaque do time masculino de rugby que estreia amanhã. Fique conosco, o Gazeta Esportiva volta já! Olá, boa noite, Gazeta Esportiva está no ar e o Brasil conquistou a primeira medalha de ouro dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Que maravilha! E foi uma mulher, Rafaela Silva, foi ouro no judô na categoria até 57 quilos. Daqui a pouquinho a gente fala de Olimpíadas, tá bom? Porque o Gazeta Esportiva de hoje começa falando da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. No Allianz Parque, o Palmeiras fez a parte dele, bateu vitória e contou com um tropeço do Santos para reassumir a liderança do Brasileirão. O Verdão só fica sem o título simbólico do primeiro turno caso o Coringão vença o Cruzeiro por 3 gols de diferença esta noite. Veja como foi o triunfo do Verdão na narração de Celso Cardoso. Tentou levantamento, tá valendo tudo isso. Toque de calcanhar, pegou o goleiro, a bola entrando. Gol do Palmeiras! E é de Lucas Barrios. Ele entrou no lugar de Leandro Pereira, que se machucou. Olha o cruzamento! Gol de Cleiton Xavier. Ele amplia e o Palmeiras faz 2-0 sobre o Vitória. Belo lançamento, ganhou o Euler, o cruzamento, a bola vai entrando. Gol do Vitória! Aos 30 minutos no cruzamento do Euler, o desentendimento entre o Jailson e o Vitor Hugo. De qualquer forma, eu acho que foi um primeiro turno, de uma maneira geral, muito bom, porque se a gente analisar o campeonato em si, todas as equipes passam por um momento ruim. E a campeã vai ser aquela que tiver o menor momento ruim. Todas já passaram. Você pegar uma por uma aí, não tem uma que foi... Nós fizemos a nossa parte numa partida hoje, em que é uma partida complicada de se jogar. Porque você busca a tua autoconfiança novamente, né? Foi um jogo muito bem jogado, voltou a ser aquele velho Palmeiras do começo do campeonato, com posse de bola grande, criação de jogadas. É um jogo em que você tem que ter também o goleiro que salve, né? E o Jailson, respondendo a tua pergunta, hoje foi muito bem. Para ressaltar que ele é um goleiro de 35 anos e é o primeiro jogo dele na Série A do campeonato, né? Eu lá embaixo na oração fiz questão de ofertar essa vitória, oferecer essa vitória para o Wagner, que é tão bom goleiro quanto o Jailson, só que o momento não era o momento do Wagner, né? Todo mundo tem o seu momento, esse momento era um momento de preservar o Wagner e colocar o Jailson, e ele foi muito bem, o que nos dá uma confiança, até para o próprio Wagner, num futuro, quando necessário, poder jogar com confiança.
Cuca, boa noite. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Jailson realmente foi o nome do jogo. O Jailson e o Dudu. O Dudu foi o cara com presença ofensiva mais marcante no time do Palmeiras. Criou as principais jogadas da equipe, que nem jogou tão bem contra o Vitória. Tanto não jogou tão bem que aí sim o Jailson apareceu fazendo defesas importantíssimas e teve o nome gritado após o jogo. Não foi só uma solidariedade da torcida do Palmeiras, foi um reconhecimento ao bom trabalho, mostrou muita segurança, muita confiança, salvou o time em momentos importantes, o que mostra realmente que o jogo foi um tanto quanto equilibrado. O Vitória tem uma postura ofensiva, é um time que marca bem, mas também vai bem para o ataque. Mas o resultado foi justo, 2-1 para o Palmeiras, a melhor equipe do primeiro turno, por enquanto vai terminando com o título simbólico de campeão. Resta saber como vai ser Corinthians e Cruzeiro logo mais. Se o Corinthians fizer 3 gols de diferença no Cruzeiro, que convenhamos é pouco provável, mas se o Corinthians fizer, o Corinthians termina na frente. Caso contrário, o Palmeiras será o campeão simbólico do primeiro turno. Flávio. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Das últimas 13 competições, 10, aquele que terminou o primeiro turno na frente foi o campeão. Então, o título é simbólico, entre aspas, né? É uma sinalização interessante, se bem que esse é o campeonato mais equilibrado dos últimos tempos. Para a gente ter uma ideia, o Santos começou na liderança, no sábado o Flamengo passou a ser o líder, no domingo de manhã o Santos poderia ter virado líder outra vez, acabou perdendo a oportunidade. À tarde, o Palmeiras assumiu a liderança e hoje o Corinthians pode assumir. 5 times, né? 5 opções diferentes. Então é um campeonato muito parelho, muito equilibrado, o que está legal pra caramba. Muito bom pra gente que está assistindo e trabalhando. Bom mesmo. E vote na enquete que está no ar no site gazetesportiva.com. Nós queremos saber o seguinte: quem vai terminar o primeiro turno do Brasileirão na ponta, hein, Flávio Prado? Corinthians ou Palmeiras, Celso Cardoso? Eu acho que o Palmeiras, acredito numa vitória do Corinthians hoje, mas não por 3 gols. 3 gols de diferença, por isso eu acho que vai dar Palmeiras. Flávio? Palmeiras. Palmeiras? Palmeiras. Então tá bom. O nosso contato agora é com o repórter Fernando Gavini, que está neste momento lá no Pacaembu acompanhando a expectativa para o jogo de daqui a pouquinho. Põe o Gavini na tela. Aê! 9 da noite tem Corinthians e Cruzeiro. Boa noite, Gavini. Boa noite, Michele, boa noite, Celso, Flávio, todos que acompanham o Gazeta Esportiva. Pois é, o Corinthians de volta ao Pacaembu, depois de mais de 2 anos sem jogar aqui como mandante, né? Já jogou outras partidas nesse período como visitante, mas depois de 2 anos o Pacaembu volta a ser preto e branco, o estádio municipal da cidade de São Paulo, mas que por muitos anos foi a casa do Corinthians antes da construção do estádio de Itaquera, da Arena Corinthians. Para esse jogo a expectativa de público é muito grande, quer dizer, a certeza de grande público vamos começar tudo de novo. É certo que haverá grande público por aqui. 32 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada e ainda há ingressos na bilheteria. As bilheterias ficarão abertas até o intervalo do jogo, mais ou menos. Então, quem ainda tiver na dúvida e quiser tentar chegar ao estádio para assistir o jogo, ainda dá tempo. Como você pode ver aqui ao fundo, o estádio ainda completamente vazio. Os portões ainda não foram abertos, mas está acontecendo aqui um negócio muito legal. Funcionários do Corinthians, do clube, estão colocando em cada banco onde vão sentar os torcedores a seguinte faixa. Essa faixa aqui, ó, saudosa maloca, como se o Corinthians estivesse aí retornando a sua saudosa maloca, a maloca no caso, o Pacaembu, o maloqueiro, como o torcedor corintiano costuma se chamar. Corinthians, que não joga aqui, como eu disse, há 2 anos e tem deixado muita saudade no torcedor. Até porque, por mais que o corintiano esteja feliz da vida na Arena de Itaquera, muitos momentos felizes foram vividos aqui no Pacaembu. No final da semana passada, eu estive por aqui e pude conferir um pouquinho disso. Vamos conferir. Na última sexta-feira pela manhã, vindo de Guararapes, interior de São Paulo, e vestido com a camisa do Corinthians, Thiago chega com a esposa ao Pacaembu para apresentar o estádio ao filho. A gente saiu do Pacaembu, mas o Pacaembu não saiu no coração dos corintianos, né? São muitas histórias aqui. O Corinthians volta a mandar um jogo no Pacaembu pela primeira vez desde 2014. Na noite desta segunda-feira contra o Cruzeiro. Tenho certeza que
a torcida corintiana vai lotar o estádio nessa volta. Não faltam boas recordações aos corintianos que tiveram o Pacaembu como casa durante tantos anos. O Timão jogou aqui mais de 1.600 vezes e conquistou no estádio ao todo 24 títulos, dos quais os mais importantes são a Libertadores de 2012, a Recopa de 2013, o Brasileirão de 2011, os campeonatos paulistas de 1951, 54 e 2009 e os torneios Rio-São Paulo de 50 e 54. O último jogo que o Corinthians mandou no Pacaembu foi contra o Flamengo em maio de 2014. De lá para cá, o bairro tradicional da capital paulista ficou sem receber os milhares de corintianos que se acostumaram a lotar a arquibancada do estádio. Mas a promessa é de recebê-los de volta de braços abertos. O bairro está acostumado, então o estádio ele veio antes das casas, né? Na verdade, poucas casas chegaram antes do estádio. O estádio é de 1940, o bairro é de 1925, ele é antes, ele é anterior ao estádio, mas as primeiras casas ficaram prontas na década de 40. Então, a pessoa que comprou uma casa no Pacaembu sabe que o estádio está lá. Os problemas que um grande jogo de futebol traz para a comunidade têm mais a ver com a falta de fiscalização das autoridades do que com a partida em si. O que acontece dentro do estádio não é um problema para o morador do Pacaembu. O problema é o que acontece do lado de fora do estádio. Então é a falta de fiscalização dos órgãos competentes. Então, o flanelinha, os ônibus fretados em local proibido, as pessoas que estacionam seus carros nas guias rebaixadas, e a CT não fiscaliza. O problema de uso irregular que acontece, o grande banheiro público que vira o bairro inteiro do Pacaembu em época de jogo. O estádio mais simpático da capital volta a se vestir de preto e branco. E a esperança do torcedor corintiano é que a lembrança dos bons tempos vividos aqui ajudem o time a passar pelo Cruzeiro, continuar na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Saudosa maloca, maloca querida, onde nós passemos dias felizes de nossa vida. Olha só, combinamos perfeitamente a música de encerramento da reportagem com a frase que o Corinthians está distribuindo por todos os bancos aqui do estádio do Pacaembu, para o torcedor ter essa faixa saudosa maloca. O corintiano vai matar hoje a saudade do Pacaembu. Como mostramos na reportagem, foram 24 taças conquistadas aqui, entre títulos muito importantes, entre pequenas conquistas, torneios inícios, enfim, mas 24 vezes o Corinthians levantou uma taça aqui. Desta vez não tem taça, mas tem um título simbólico, como vocês estavam dizendo aí pouco antes da gente entrar ao vivo por aqui. O Corinthians precisa vencer por 3 gols de diferença o Palmeiras, de acordo com os resultados que aconteceram na rodada do final de semana, para ser o melhor time do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Perguntado sobre isso, o Cristóvão Borges, sobre jogar na segunda-feira, sobre jogar depois da rodada, o Cristóvão Borges respondeu como você vai ver agora. É só falta de hábito também, a gente compensa de uma outra forma. E aí tem uns pontos assim, por exemplo, temos jogadores que estão sentindo alguma dificuldade, problema de contusão muscular ou de trauma de jogo, como tem acontecido com a gente procura usar esse tempo para poder recuperá-los. O Cristóvão comemorou muito mais o fato de ter um dia a mais de recuperação do que o fato de saber todos os resultados. Se fosse a última rodada do Brasileirão, seria uma vantagem e tanto, mas quando chegar lá, na última rodada mesmo para decidir o campeonato, todos os jogos acontecem ao mesmo tempo. Muito bem, 9 horas da noite, Corinthians e Cruzeiro, a volta do torcedor corintiano ao Pacaembu. O estádio vai estar lotadinho e amanhã no Gazeta Esportiva a gente vai trazer tudo o que aconteceu nessa partida para o nosso espectador. Michele. Beleza, o Gavini me ouve, João? Será que dá para perguntar o palpite dele, Gavini? Você está me escutando? O que você acha? Você acha que o Corinthians consegue essa vitória por 3 gols? Tô.
Ó, Michele, eu acho que o Corinthians ganha o jogo. Não vai ser um jogo fácil, até porque o Cruzeiro já mostrou melhoras desde a chegada do Mano Menezes, né? O Mano Menezes conhece muito o time do Corinthians, por mais... tem muito jogador que trabalhou com ele na última passagem do Mano por aqui em 2009, então tenho certeza absoluta que o jogo vai ser difícil. O Mano também conhece muito bem o Pacaembu, foi campeão aqui da Copa do Brasil, foi campeão aqui do Campeonato Paulista de 2009, então acho que vai ser um jogo duro pro Corinthians, mas acredito na vitória, que o Corinthians vai subir, empatar em pontos com o Palmeiras, mas não vai tirar o título do primeiro turno do Verdão não. Michele. Beleza, muito obrigada, Gavini. Um beijão pra você, bom trabalho hoje aí. E agora o Flávio Prado tem um recadinho pra você de casa. Mas... Sim. Antes de você dar esse recadinho, podemos falar rapidinho do Corinthians? Comentem! É que manda, não tem nada com isso, eu só obedeço. Então, não, é que o Pacaembu, ele é um estádio romântico, obviamente é antigo, né? É velhinho. Mas é lindo, não tem um charme com as novas arenas, realmente é um dinossauro, mas ao mesmo tempo é um lugar aconchegante. Eu gosto muito do Pacaembu. Eu também gosto dela. Tem um quê de romantismo, a localização, a história e até mesmo o espaço para você trabalhar é até maior do que nas arenas mais modernas que nós temos aqui, né? Então eu gosto muito e bacana que vai ter um jogo do Corinthians lá. O Corinthians que mata a saudade, seja o time que mais consegue lotar o estádio do Pacaembu, né? Então, uma expectativa aí de 35 mil pessoas para esse jogo do Corinthians contra o Cruzeiro. E claro que a Arena, o Corinthians tem conseguido um retrospecto muito bom, não perde desde o ano passado por Santos na Copa do Brasil, mas acho que o Pacaembu ainda é a casa corintiana, muito embora seja um estádio municipal, Flávio. O jogo vai ser muito duro. Não sei se o Corinthians vai ganhar o jogo, tenho minhas dúvidas. Eu acho que o ataque do Corinthians é muito ruim. Romero e André, dose para elefante. E o Mano Menezes, ele arma muito bem os times. Sim. E claro, como todo técnico inteligente, ele começa montando atrás e vai reacertando o time. E a gente vai ver um Cruzeiro já com uma consistência defensiva importante. Vai ser difícil pra caramba o jogo. 3-0, não vou dizer que descarto completamente, nós estamos falando de futebol, mas é muito improvável. E eu partiria até de um empate para esse jogo. Acho que é jogo para empate. É um jogo muito difícil. Muito difícil. É um bom palpite. Pela dificuldade do ataque corintiano, né? Para falta de material humano mesmo mais qualificado. Vai ser legal. Casa cheia, bacana. Eu gosto muito das novas arenas. Eu acho que elas são atrações à parte. Sem dúvida. Que você consegue lotar. O caso do Corinthians é um caso à parte, mas eu acho que o conforto que você dá para o torcedor é incomparável e isso tem todo esse lado nostálgico e tal, mas bacana, voltar de vez em quando tudo bem, mas a casa do Corinthians está lá na Zona Leste, em Itaquera. Quem se deu mal na rodada do final de semana foi o Santos, que além de perder para o Lanterna América Mineiro em Belo Horizonte por 1-0, perdeu também a chance de terminar o primeiro turno com a melhor campanha da competição. Veja o gol. O América Mineiro, lanterna do Brasileirão, venceu o Santos graças ao gol de Juninho aos 44 minutos do segundo tempo, 1-0. Com a derrota, o Peixe, que havia começado a rodada na liderança, caiu para terceiro na tabela. Pois é, Flávio, o Santos... que venha tão bem no campeonato. Na tabela aqui está muito equilibrado. Eu falei de vários times e o Santos América, que é o lanterna do campeonato. Mas o Grêmio também perdeu 2 pontos lá semana passada, lembra? Por isso que eu estava olhando aqui, o Grêmio, ele também o Grêmio ele perdeu esse jogo e depois ele empatou com o América e empatou com o Santa Cruz em Grêmio. 4 pontos. O Santos deixou 2. Vai acontecer muito isso. Segundo turno, a tendência é os times que estão lá embaixo dificultarem mais. Mas foi triste, né? E o Santos estava jogando de igual para igual até a expulsão do Vanderlei, que eu acho que foi uma expulsão, no mínimo cartão amarelo, mas o Godoy ontem falava no Mesa Redonda que ela foi justa, eu vou mais ou menos na linha dele. Então, acontece. Mas 44 do segundo tempo, né? Pena, mas... Pecado. Mas enfim, o América vai tirar pontos de mais gente, não só do Santos. Na estreia do técnico interino André Jardine, o São Paulo venceu Santa Cruz em jogo que teve como destaque o atacante Chaves. O resultado serviu também para acabar com a série de 4 jogos sem vitória do tricolor paulista. No estádio do Arruda, jogadinha dos gringos, de Cueva para Mena e de Mena para Chaves fazer 1-0 São Paulo diante do Santa Cruz. Veio o segundo tempo e novamente os estrangeiros decidiram. Cueva tocou para Chaves, que dividiu com o zagueiro e a bola acabou entrando, 2-0.
O Santa conseguiu descontar a 7 minutos do fim, no chute colocado do atacante Queno, mas nada que atrapalhasse a vitória dos paulistas. Final 2-1 São Paulo. A gente hoje contou, com certeza, com o trabalho deixado, um espírito guerreiro, um espírito de uma equipe que não desiste, de uma equipe que quer muito crescer no campeonato. Esse era o principal legado, né, deixado, e a gente, no treino que teve, apenas um treino de 30 minutos, a gente procurou formar uma equipe consistente para uma partida fora de casa, difícil, numa sequência que não era tão boa. E a entrada do João era para justamente dar liberdade para o Hudson e para o Thiago Mendes de ter mais espaço. Eles têm um pulmão muito bom, uma capacidade física absurda, e o Thiago tem bastante qualidade. A gente tem um histórico do passado de base do Thiago, onde ele também jogava mais para frente. Então apostamos nisso, numa equipe muito consistente no meio de campo, e demos liberdade para o Cueva e para o Kelvin, né? Não jogarem tão fixos dos lados, porque ali eles eram facilmente marcados, né? São Paulo, por que não dar uma oportunidade para ele, como técnico? Eu converso bastante com o André Jardine, né? Eu gostei muito do trabalho dele na Copa São Paulo, apesar de São Paulo não ter vencido. Depois ele ganhou aquela Libertadores Sub-20. Fiz um programa com ele lá na Rádio Jovem Pan de 3 horas. Conhece bastante futebol, tem visão moderna de jogo. E olha, não tem ninguém no mercado, num custo que o São Paulo possa pagar com conforto, porque o São Paulo, como todos, o São Paulo principalmente, eu sei que não está nadando em dinheiro, né? Então, os técnicos existem, mas eles são caríssimos. Sabe, o Zé Ricardo assumiu lá o Flamengo e a coisa andou. Claro. E bem a propósito, fica aquela sugestão dupla. Por que não chamar o Muricy Ramalho para ser o coordenador de futebol? Porque eu gosto sempre de profissional. Tem que ter profissional no futebol. Então o Muricy seria uma espécie de gerente de futebol, do futebol, sem entrar na área do Gustavo. Ele vai ser gerente de futebol e supervisionando o Jardine. Que aí ele passaria toda aquela vivência, aquela rodagem que ele tem de São Paulo e de futebol para um jovem técnico que vai ter alguns problemas que são normais de alguém que vem da base e vai subir. Conhecimento tático ele tem bastante, é um cara estudioso, é um cara que pensa o futebol de maneira moderna, poderia perfeitamente levar a coisa bem. O problema é que a relação dele com o presidente do São Paulo não era diretor de futebol. Mas isso aí se supera. Isso aí se supera. Isso aí, rusgas, olha, eu já ouvi declaração que a gente sabe nos bastidores. Mas eu já ouvi do Muricy que ele conversaria e do Leco também. Então, acho que isso aí não é problema. Dá para se fazer uma coisa bem feita, com um custo bom e, de repente, o importante é rolar confiança, né? Confiança no trabalho. Mas teria que deixar o Muricy superar esse estágio. Não, deixar o Muricy trabalhar sem encheção de saco. Então. O Muricy é profissional. Dali para frente, para torcida, é outro papo. O Muricy assumiria, ele vai ter liberdade total no futebol, André Jardine como técnico e bola para frente. Eu acho que o São Paulo ganharia bastante se fizesse isso. Eu gostaria muito. Mas eu não tenho nada com isso, não sou diretor de São Paulo. Eu só entendo que, pelo que eu vejo do André Jardine, eu gosto muito. E o Muricy a gente não precisa nem falar. Não, e a gente vê os técnicos com... Eu não vou entrar no mérito, sabe, se valem o que pedem ou se não vale o que pedem, mas... São salários astronômicos, então acho que é uma nova fase de salários menores e dá chance realmente para quem também já está... Que também não adianta nada, viu? A gente vai falar do Falcão daqui a pouquinho. Poxa vida, sabe? O cara tem uma história e aí, porque quando a coisa, o bicho pega, eles mandam embora mesmo, não importa a história, não importa nada, porque na verdade prevalece a covardia desses dirigentes que têm medo de encarar a torcida. Então eles estão lá eles querem escudos, só isso. Aí o escudo não funcionou, manda embora e contrata outro. O que é uma pena, porque isso está longe de ser profissional. Mais 4 jogos movimentaram a última rodada do primeiro turno do Brasileirão. O destaque negativo ficou por conta da demissão do técnico Falcão, como o Celso falou, após o empate do Internacional com o Fluminense 2-2. Com uma passagem relâmpago, que teve duração de apenas 27 dias, não completou nem um mês, hein? Ele deixa a equipe sem ter conquistado nenhuma vitória. Em 5 jogos sob o comando dele, o Colorado conseguiu 2 empates e 3 derrotas. Não dava para esperar mais um pouquinho, gente? Veja os gols do final de semana. Em Cariacica, no Espírito Santo, o Flamengo venceu o Atlético Paranaense e assumiu a vice-liderança do campeonato. De letra, Manquejo marcou um golaço e definiu o resultado, 1-0. No Beira-Rio, o Fluminense começou com tudo a partida diante do Inter. Logo aos 2 minutos, Gustavo Scarpa abriu o marcador. Nos acréscimos do primeiro tempo, Seijas fez o dele e deixou tudo igual em Porto Alegre, 1-1. Mas novamente Gustavo Scarpa apareceu e recolocou o Fluminense em vantagem, 2-1.
O Colorado foi buscar a igualdade outra vez e conseguiu com o volante Fernando Bob. E ficou nisso, 2-2 placar final. No Couto Pereira, Kleber Gladiador abriu o placar diante da Ponte Preta, quase no finalzinho da primeira etapa. Antes do intervalo, ainda deu tempo para a Macaca achar o empate. Rainer deixou tudo igual, 1-1. No segundo tempo, o lateral Juan apareceu para decidir o jogo. De falta, ele fez o segundo do Coxa e de pênalti, o terceiro para fechar o placar. Final 3-1 Curitiba. No Orlando Scarpelli, o Figueirense abriu o placar contra o Sport com Carlos Alberto aos 55 segundos da etapa final, 1-0. A 8 minutos do fim, o Leão conseguiu o empate com Túlio de Mello cobrando pênalti. E ficou nisso, 1-1. A Ponte recontratou o Aranha na sexta-feira, na festa de aniversário foi anunciado. Está com dificuldade realmente no gol. Caso do Falcão, é desonesto. 5 jogos. Não, isso é desonestidade. Isso é safadeza, é desonestidade. Não houve trabalho. 5 jogos, não há trabalho. Nem que você seja um completo leigo do futebol, nem que você não tenha nunca passado por futebol, 5 jogos não tem como você julgar nenhum trabalho. Nada. Então, ou seja, você só pode acreditar em má fé, em safadeza, em desonestidade. Você sabe quando o Falcão assinou o contrato dele? Sábado. Porque ele estava trabalhando sem contrato. Aquela coisa de... Sim, na formalidade palavra, do futebol chegou, já rápido começou a treinar. Ele assinou sábado. Ora, se ele assinou, deve ter multa. Deve ter uma... Ele assinou sábado e foi demitido na segunda. Ou seja, você começa a desconfiar de tudo. O Internacional já foi um time sério, já foi um time organizado, tinha o maior número de sócios torcedores do Brasil e agora já tinham me falado, olha, não fique defendendo o Internacional que a coisa está esculhambada. Lixo, atitude lixo, vergonhoso. Isso aí demonstra que o futebol, por que o futebol brasileiro está a porcaria que está? Por causa desses cartões. Nenhum empresário contrata um funcionário, faz um contrato com multa e manda embora 2 dias depois. É porque o dinheiro não é deles. É uma coisa desonesta, safada e desrespeitosa com o maior ídolo da história do Internacional. Então não contratasse. Isso é safadeza. Isso é coisa de gente que não vale nada. Ô Flávio, e eu vejo o perfil das pessoas que querem dirigir o futebol. Algumas querem dirigir o futebol pela vaidade, né? Porque, nossa, eu sou presidente pelo do poder, tal, né? sou diretor. De 2 maneiras, ou pelo poder ou pelo dinheiro. Não, mas tem a vaidade também. Nossa, eu sou, cara, passa assim, olha, eu sou diretor de futebol, eu mando, aconteço no clube tal, né? Por interesse escuso, vontade de ganhar dinheiro pelas vias tortas, né? E tudo isso junto, Flávio, tudo isso junto. Quer dizer, e é um bando de amadores. E vai por quem Essa é a realidade. Do um bando de amadores. O cara, ele entende de futebol pelo que ele vê na televisão, pelo que acompanhou como torcedor. Raramente fez um curso de gestão. Raramente entende, só pode entender sobre a administração da empresa dele quando tem. Só que o cara que é bem sucedido na empresa dele, para que ele deve ter tanto trabalho que eu não entendo o tamanho do amor que o faz largar o que ele tem que rende dinheiro para ele para dirigir um clube de futebol. Se não tiver entender, você entende, que a gente não vai falar São aqui, esses caras que estão destruindo o futebol brasileiro. Claro. É claro que os treinadores, eles estão acomodados. É claro que o brasileiro é nariz empinado, arrogante no futebol, acha que é o melhor do mundo e não se preocupa em fazer nada. Mas os grandes vilões do nosso futebol são os gestores. Eles estão acabando com o futebol. Quando você não precisava de gestor, quando a individualidade resolvia, tudo bem. Eles roubavam, eles eram incompetentes, numa de bobagem a coisa funcionava. Hoje, quando você depende do jogo coletivo de um projeto de trabalho, tá esse bando de incompetentes, eles são os responsáveis pelos 7-1, pelos vexames. E que sustentam o que há de mais... É gestão. De mais repugnante na direção da CBF. O grande problema do futebol brasileiro chama-se gestão. A CBF tem o senhor, não, ela tem um político. Ela tem um presidente, não, tem um fugitivo que quando passa uma ambulância ele se esconde debaixo da porta por medo do barulho da sirene. Quer dizer, essa gente que dirige o futebol brasileiro. Não dá. Né? Um homem que não pode viajar para fora do país. Não, viajar não. Ambulância ele se esconde debaixo da mesa. Só com um barulhinho que ele ouve. Ele fala, a polícia. E felizmente a FIFA parece que tomou vergonha e vai indiciá-lo. O FBI chegou nas provas que estavam precisando, depois da delação do outro lá, do Marim, está sendo pressionado. Está delatando pra caramba. Já fez 2 ou 3 lá. Ótimo. Talvez a única coisa que presta que ele fez na vida dele. Não porque por
porque fosse bom, e sim porque está desesperado. Aliás, o Ávila já tinha feito delação também, J. Ávila, quer dizer, eles estão se entregando. E vai chegar no nosso... Uma hora não é ambulância, aliás, uma hora é a polícia. Uma hora a água começa a bater, né? Muita gente, né? Não só o chefão lá, mas todos. Mas uma hora não vai ser ambulância, não. Olha, vamos falar agora de Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. No futebol, a seleção brasileira masculina, ai, caramba, empatou com o Iraque em 0-0. E mais uma vez decepcionou a torcida que lotou o estádio Mané Garrincha e gritou assim, ó, Iraque, Iraque. Por outro lado, as meninas praticamente garantiram a classificação para as quartas de final depois de golearem a Suécia por 5-1. O primeiro gol do Brasil contra a Suécia saiu aos 20 minutos. Bia aproveitou a indecisão da zaga e deu um totozinho na bola para fazer 1-0. 4 minutos mais tarde, o segundo. Marta cruzou e Cristiane, de letra, marcou um golaço. Esse foi também o 14º gol da atacante, que se tornou a maior artilheira da história do futebol olímpico. Marta, de pênalti, fez o terceiro, tudo isso ainda no primeiro tempo. Na volta do intervalo, o Brasil ainda fez mais 2. Marta novamente e depois Bia completaram a goleada brasileira. A Suécia chegou a descontar já no fim da partida com Schelin, mas ficou nisso. 5-1 e classificação garantida do Brasil para a próxima fase. Já a seleção masculina voltou a jogar mal e não saiu do 0-0 contra o Iraque no Mané Garrincha. No primeiro tempo, o time comandado por Rogério Micali teve a chance de sair na frente com Gabriel Jesus e Neymar em cobrança de escanteio. Na segunda etapa, o Brasil pressionou, mas não conseguiu concluir as jogadas em gol. No finzinho da partida, Renato Augusto ainda perdeu essa chance inacreditável. E ficou nisso. Brasil 0, Iraque também 0. Com 2 empates e nenhum gol marcado até aqui, a seleção brasileira soma apenas 2 pontos no Grupo A. E para avançar, depende de uma vitória contra a Dinamarca na última rodada. Uma vergonha. É isso, vergonha. E não me surpreende. Boris? Não me surpreende porque, por causa do pouco tempo de trabalho, porque a safra não é das melhores há muito tempo. Não dá. Eu acho. Essa safra você acha ruim? Eu acho. Eu não acho. Eu acho. O Gabigol, pra mim, é ruim. Eu não vi nada demais Gabriel até hoje. Jesus é ruim? É uma promessa. Neymar é ruim? O Neymar é o único que é uma realidade e ainda assim não consegue render na seleção brasileira o que se espera dele. Ninguém. E detalhe, também não cumpre com o papel de capitão que ele tem, como papel de líder. Claro que cumpre, ele tira o erro tem o lado, é o que tem que capitão fazer, o resto é conversa mole. Não, ele pode ter um espírito de liderança, pode comandar, pode trazer o time, é um time apático. É um time apático, sem comprometimento, sem vontade. É isso. Olha, eu não acho nada disso. Não, por acaso a torcida está lá gritando Marta, Marta. Olê, 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 olá. Eu não acho nada disso. Eu acho que o time tem ótimos jogadores. Marta. O time é bom. Praticamente todos os jogadores são de bom nível, praticamente todos. Gabriel Jesus está fazendo uma falta terrível para o Palmeiras. A saída dele deixou o time do Palmeiras, balançou o time do Palmeiras. Gabigol faz uma falta tremenda para o Santos. O Thiago Maia faz uma falta tremenda. O Neymar nem se fala. São jogadores de muito bom nível. O Luan do Grêmio é um ótimo jogador. Futebol é um jogo de conjunto. E por que não dá? Porque não dá liga, o time brasileiro do Micali, o Micali não sabe fazer isso. É muito bom técnico. Montou um time. Aí eles meteram 3 jogadores de fora. Por quê? Porque a CBF quer vender patrocínio. Por que ela trouxe o Neymar? Porque o Neymar vende. E aí eles mexeram em 3 posições de 10. 30% do time foi mexido. É claro que poderia fazer muito mais que isso, é óbvio. Está jogando contra timecos, todos são timecos. Só o Brasil veio com a principal força. Mas o jogo de conjunto não está funcionando. A pressão é muito forte. Há uma responsabilidade, tem que ganhar de qualquer jeito, o que eu não concordo. E espero, sinceramente, que perca da Dinamarca e devolva os jogadores aos seus clubes. Que eles estão fazendo muita falta, porque eles são excelentes jogadores dos seus clubes. Claro. Se não serve para a seleção, dane-se, nem deveria ter futebol masculino na Olimpíada. E se ganhar, vai ser de novo escudo para essa safadeza toda que tem na CBF. É um jogo coletivo, e o jogo coletivo não funciona. Só quero fazer um adendozinho, Michel. Ontem nós fizemos o Mesa Redonda e tal. Eu raramente vejo futebol com som, né? Porque por hábito. Mas ontem eu estava vendo o final do jogo e estou vendo declarações pós-jogo. Oportunistas. Eu ouvi, os jogadores não deram entrevista, o pessoal da Globo ficou louco da vida, com razão, eles bancam o futebol.
Aí entra o Guga e diz assim, eu jamais me neguei a dar uma entrevista. Mentira, é um cara nojento, ele sempre se nega a dar entrevista. A assessora dele é asquerosa, não dava entrevista para ninguém, só dava entrevista numa ocasião excepcional e para quem ele achasse que devia, mas muito excepcionalmente. Ele vendeu no ar que ele dava entrevista para todo mundo, é mentira. Ronaldo Gordo, nojento, um cara antipático, arrogante. Várias vezes vocês viram no Mesa Redonda, os nossos repórteres quase minguando, implorando por um boa noite, não davam boa noite nenhum. Mentira, são aproveitadores, estão tirando proveito de uma situação em que a seleção está fragilizada e eles estão tirando proveito como se eles fossem, tem que dar entrevista. Por que eles não davam? Por que eles não faziam isso? Ninguém tem a obrigação de dar entrevista, mas ninguém é obrigado também, ninguém tem que usar as coisas como se eles fossem diferentes. O que aconteceu é o que eles faziam. Exatamente isso. O Ronaldo Gordo era arrogante, continua, é extremamente arrogante, nojento, e o Guga, então, nem se fala, não dá nem para chegar perto. Aquele sorrisinho parece que conversa, arrogante, nojento, nunca quis dar entrevista para ninguém. Sempre foi assim. Então é bom que essa verdade fique clara. Parece que, lamentavelmente, muitos desses jogadores dessa seleção também estão caminhando para isso. Neymar aprendeu direitinho. Parece que sim, depois que começou a trabalhar com o Ronaldo. Pode ser. Eu não posso falar nada do Neymar. Para nós, ele nunca negou uma entrevista. Esteve aqui várias vezes, sempre foi extremamente gentil. Bom, o primeiro final de semana olímpico teve quebras de recordes, medalha para Michael Phelps e os brasileiros mandando bem nos esportes coletivos. Veja no nosso giro de notícias de Olho no Rio. O Brasil estreou com vitória tanto no vôlei masculino como no feminino. Entre as mulheres, o resultado positivo veio após um jogo fácil diante de Camarões, vencido pelas nossas meninas por 3-0. No handebol masculino, os brasileiros estrearam com vitória diante da Polônia pelo placar de 34-32. Já no judô, a até então campeã olímpica Sara Menezes ficou fora da briga por uma medalha logo nas quartas de final. A brasileira foi derrotada pela mongol Rantsetseg Munkbat e de quebra teve uma luxação no braço direito durante o combate. O fim de semana também foi de muita emoção para a ginástica artística do Brasil. Entre as mulheres, a final por equipes veio graças às grandes apresentações de Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. As estreantes também vão disputar as provas individuais e assumiram sem medo os papéis de protagonistas na seleção. Final de semana de destaque para a natação. O quarteto brasileiro chegou à final do revezamento 4x100 livre e depois de um início de prova muito bom, acabou em quinto lugar. Os americanos conquistaram o ouro e o fenômeno Michael Phelps atingiu a marca de 23 medalhas olímpicas na carreira, a 19ª dourada. Na final dos 100 metros nado peito, João de Luca e Felipe França buscavam o pódio, que acabou não vindo. O britânico Adam Peary foi avassalador, conquistou o ouro e ainda quebrou o recorde mundial da prova, que era dele próprio. Falando em recorde, a sueca Sara Sjöström também imprimiu uma nova marca nos 100 metros borboleta. A nadadora é a primeira atleta do país a ser campeã olímpica na natação. No ciclismo de estrada, Flávia Oliveira conquistou o 7º lugar e garantiu ao Brasil a melhor colocação na nossa história na modalidade. Quem também estava por lá é a bike repórter Renata Falzoni, que fez uma entrevista exclusiva com a atleta logo depois da prova. Confira aí. Flávia de Oliveira, natural aqui do Rio de Janeiro, acaba de marcar um feito histórico para o ciclismo brasileiro. Ela chegou em 7º lugar no ciclismo de estrada, depois de uma prova de mais de 3 horas. A característica de Flávia é subida de montanha. Flavinha, qual era a tua estratégia? Paciência e salvar as pernas para onde eu sabia que ia fazer diferença, que era na última subida. Tiveram várias tentativas de fuga, teve uma fuga já na última subida. E o passe foi muito forte, feito pelas americanas, as holandesas. O coração ficou a 1000 e para mim foi muito importante, muito emocionante vê-la no Brasil, num sonho olímpico que ela sempre teve desde menina. Indescritível, né? É lógico que medalha todo mundo quer, mas quando você pega todo um retrospecto, todo um histórico, principalmente do esporte, e o que ela fez já é algo fantástico, né? Então,
para conseguir dar um passo à frente, cada um tem que subir um pouquinho. Eu acho que ela elevou um pouco o nível do esporte no Brasil hoje. Cara, essa mulher é porreta, porque chegar em sétimo no meio da frente de um monte de americana, de gringa, que tem uma infraestrutura lá sinistra para pedalar e vir para cá pro Brasil, que tu vê tão pouca mulher. Então, assim, cara, essa mulher fez um feito para todas as outras mulheres que pedalam e também são apaixonados pelo esporte. O feito de Flávia ainda tem valor especial por conta da dificuldade da prova de ciclismo no Rio de Janeiro. Olha, esse foi considerado, Renata, um dos circuitos mais técnicos de toda a temporada do ciclismo. E disseram que há 30 anos não viam Jogos Olímpicos tão disputados. What an amazing finish. The last 2 days have been incredible because the last hour of racing has turned what we thought would happen completely on its head. It was a testing course, probably the hardest course we've ever seen in the Olympic Games. Estou conseguindo me estabelecer como uma atleta de ponta, não só por mim mesma, mas de mostrar que o brasileiro, a gente também tem capacidade de fazer outros esportes e fazer bem. E não pensar que só tem basquete, futebol, que eu também adoro, mas eu quero que cresça o meu esporte, porque é um esporte maravilhoso, a gente precisa de mais meninas e meninos aí pedalando. Se Deus quiser, vamos continuar crescendo, tocando pra frente, quem sabe um pódio, né? Então não custa nada sonhar. Então, tá perto, né? Daqui a pouquinho a gente chega lá. Arrasou, Flavinha, tamo contigo. E hoje finalmente saiu a primeira medalha de ouro para o Brasil e foi logo no judô, esporte com o maior número de medalhas em Olimpíadas e do qual muito se espera. Na categoria até 57 quilos, Rafaela Silva derrotou na decisão a judoca da Mongólia, Sumia Dorjuren, com um vazare. Nas fases anteriores, ela passou com autoridade uma alemã, uma sul-coreana, uma húngara e uma romena. A vitória também lavou a alma da carioca, que saiu lá da Cidade de Deus, já que a Rafaela foi desclassificada da Olimpíada de Londres na segunda rodada, quando deu um golpe ilegal na mesma húngara que ela derrotou nas quartas de final. Então, parabéns, Rafaela, você que já superou Cidade de Deus, depressão, tá aí, nosso orgulho, é mulher, é a primeira medalha de ouro do Brasil! Porque os homens não estão fazendo nada no futebol. E a mulherada tá. Confira agora os atletas brasileiros que foram destaque nesta segunda-feira na Olimpíada do Rio. Na manhã desta segunda-feira, o brasileiro Alex Pombo conseguiu controlar bem a luta contra o chinês Sain Jirigala do judô, categoria até 73 quilos, mas faltando poucos segundos para o final, acabou levando Yoko e foi eliminado logo na estreia. Derrota brasileira também no boxe. O peso pesado Juan Nogueira encarou o russo Evgeny Tichenko e o confronto válido pelas oitavas de final acabou derrotado por decisão unânime dos juízes. O campeão mundial da categoria chegou a passar por maus bocados, mas rapidamente retomou o controle da luta e garantiu vaga nas quartas de final. Quem também não teve uma manhã muito boa foi a esgrimista Marta Baeza. Logo no início do confronto contra a polonesa Bogna Jóźwiak, Marta torceu o joelho esquerdo e aos prantos teve que abandonar a competição. Mas a manhã desta segunda-feira cinzenta não foi só de dor e tristeza para o Brasil. No vôlei de praia feminino, a dupla formada por Ágata e Bárbara passou facilmente pelas argentinas Ana e Georgina. Vitória por 2-0 com parciais de 21-11 e 21-17. Com 2 vitórias em 2 jogos, Ágata e Bárbara já têm vaga assegurada nas oitavas de final. E na quarta-feira vão brigar pela liderança do grupo contra as espanholas Liliana e Elsa. Na canoa dupla masculina, os brasileiros Anderson Oliveira e Charles Correia avançaram para as semifinais do slalom com a 7ª posição e tempo de 106 segundos e 14 décimos. A semifinal será realizada na próxima quinta-feira. Beleza, e a equipe brasileira de rugby feminino jogou nesse final de semana, não passou da primeira fase, mas conquistou a primeira vitória do Brasil na modalidade ao vencer o Japão por 26-10. Hoje, elas voltaram a enfrentar as japonesas na disputa pelo 9º lugar e novamente as brasileiras venceram, agora por 33-5, fora o show. Com o resultado, se classificaram pela primeira vez para a Série Mundial de Rugby Sevens feminina e participarão de todas as etapas da temporada 2016-2017, um resultado histórico que coloca elas no top 10 do mundo. Amanhã
é a vez da equipe masculina fazer a estreia contra a Fiji. O repórter Jonas Campos conversou com o Lucas Tanque, que é um dos destaques do time brasileiro. Na vida ou no jogo a gente vai errar. O importante é saber como você reage a esse erro, né? Eu sou o Lucas Tanque, capitão da Seleção Brasileira de Rugby 7 e vou estar participando das Olimpíadas Rio 2016. O Tanque já foi tanquinho. Quando eu comecei a jogar eu era bem mais gordinho e sempre corri muito bem. E ninguém conseguia me parar. E meu primeiro técnico lá falou que parecia um tanquinho de guerra. Antes era tanquinho e agora virou tanque. Hoje é destaque do São José e capitão da Seleção Brasileira de Rugby. Modalidade que volta aos Jogos Olímpicos após 92 anos. Eu acho que era o esporte que estava faltando na Olimpíada aí, né? É um esporte que tem a cara a gente fala uma junção de muitos esportes, assim, né? É a junção de luta, futebol, de basquete, de um monte de esportes junto num só. E a grande oportunidade, o rugby já é muito difundido no mundo, né? Ele já é, acho que, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro esporte mais praticado. Então, a oportunidade não só para o rugby, mas para o rugby brasileiro, né? De difundir o esporte aqui, popularizar e se tornar o rugby uma opção de esporte, né? O sonho de Lucas não é apenas o sonho do menino Tanquinho. É também o sonho de uma família. Comecei por pura curiosidade. Eu iniciei através do meu irmão mais velho, que tinha um amigo do colégio que praticava o esporte, aí chamou ele para conhecer. E lá em casa tudo que o irmão fazia, o outro ia e seguia, né? Nunca imaginei que um esporte tão diferente, tão pouco conhecido aqui no Brasil, né, ia me ajudar a realizar um sonho, que é participar dos Jogos Olímpicos. Sem eles, minha mãe, meu pai, meus irmãos, minha mulher e minha filha, tenho certeza que eu não chegaria onde eu estou hoje aqui. Amor em casa, resultado no campo. Filho do meio, Lucas atuou ao lado do irmão mais velho, Matheus, e hoje é companheiro de seleção do mais novo, Moisés. Irmandade que já rendeu a Lucas Tanque um prêmio que no mundo do rugby equivale ao Puskás do futebol. Com a bola oval, levou o troféu de lance mais bonito de 2011. Foi uma jogada eu e meu irmão fizemos numa etapa do Mundial em Las Vegas. Foi puro entrosamento de irmão ali. Ele passou sem olhar, de olho fechado, eu peguei, conseguimos fazer o try. Foi um dos tries mais bonitos da temporada e foi muito bacana. Apesar da realidade ainda distante do ideal, a presença nos Jogos Olímpicos é de extrema importância para o rugby brasileiro. Uma chance de ouro para Lucas Tanque, seu irmão e seus companheiros de seleção fazerem o possível e o impossível no Rio de Janeiro. Nosso histórico é difícil. Nosso ranking, a gente é ranqueado bem abaixo. Então a gente vem, mas como o ex-capitão Portugal fala, a gente vai entrar num cenário olímpico que é passível de coisas impossíveis. O gringo achar que vai chegar aqui vai ser fácil, não vai ser não. Vai ter que batalhar e lutar mesmo para ganhar da gente. Qual que é o maior sonho da vida do Lucas Tanque? Falando do tanque, né, é chegar lá nas Olimpíadas e conseguir trazer uma medalha aí, não importa a cor, pra gente, se Deus quiser, o impossível acontecer, a gente trazer uma medalha pro Brasil vai ser a realização de um sonho. E da vida do Lucas? É me tornar um médico de sucesso, continuar trabalhando com esporte, trabalhando com rugby e ajudar na parte médica o rugby continuar crescendo aqui no Brasil. Hoje o Brasil tem o Lucas e o Tanque. O primeiro recém-formado em medicina, o segundo capitão de uma seleção que vai em busca de um sonho. Em comum entre o doutor e o atleta, o rugby. Amor inseparável na vida desse cara de 32 anos. Tem um conhecimento aí dentro de campo, acho que isso vai poder ajudar eu a cuidar da saúde dos atletas aí mais pra frente, cuidando do departamento médico aqui da confederação. Nunca vou deixar o rugby de lado, não. Então, esperamos uma medalha olímpica, hein? Dá pra sonhar, né? Se Deus quiser, o impossível vai acontecer. Obrigado. Valeu, Lucas. Valeu. Obrigado.
Boa sorte, Lucas. E com o país envolvido num dos maiores escândalos de dopagem da história do esporte, os atletas paralímpicos da Rússia não poderão participar dos Jogos Olímpicos do Rio. O Comitê Paralímpico Internacional anunciou hoje a decisão tomada ontem de maneira unânime por um conselho que analisou o caso após a divulgação do relatório que expôs o esquema de dopagem de atletas russos que envolvia até o governo do país. O Comitê Paralímpico Russo tem 21 dias para recorrer da decisão. Bom, aí já acabou, né? A Olimpíada. Antes de terminar o programa, vamos dar uma olhada como que está o quadro de medalhas da Olimpíada do Rio de Janeiro. Põe a arte aqui, Boquinha. Olha lá, em primeiro lugar está a China com 4 medalhas de ouro e 2 de prata, 4 de bronze. Em seguida, Estados Unidos, 3 de ouro, 6 de prata, 4 de bronze. Itália está em terceiro lugar, 3 ouros, 4 pratas e 2 bronzes. O Brasil aparece na 11ª colocação, 1 ouro e 1 prata. Mais informações você encontra no site gazetesportiva.com, que está com um quadro de medalhas muito bacana. Resultado final da enquete do site gazetesportiva.com. Quem vai terminar o primeiro turno do Brasileirão na ponta é o Palmeiras, 67% dos votos. Parabéns, Oswaldo, nasceu Benjamin, o netinho aqui do nosso Oswaldo que cuida, operador de áudio. Parabéns, um beijão pra você. Celso, felicidades pra você, pra Maria Alice, pras crianças, viu? Até daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Beijo, tchau, Flavinho. Queria saber dos imbecis que criticaram a Rafaela quando ela foi eliminada no ano passado. Como é que vai ficar dessa vez? Tchau.